Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à minha apresentação sobre avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais. Eu sou o professor Matheus Passos, eu estou falando diretamente aqui de Lisboa, em Portugal, onde eu moro aqui em Lisboa já há 6 anos, e como você pode ver, eu sou DPO da L'Oréal aqui em Portugal, e também sou professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E nesse bate-papo que a gente vai ter hoje, eu vou explicar aí para você, então, como você também já viu, é claro, sobre a avaliação de impacto, né? A gente aqui em Portugal chama de AIPD, talvez você já tenha ouvido falar a sigla em inglês, que é o DPIA, né, ou DPIA, como às vezes algumas pessoas falam, e na LGPD, tema que também nós vamos falar aqui hoje, é chamado de relatório de impacto à proteção de dados. Então, o objetivo desse bate-papo vai ser falar sobre esse tema, falar um pouquinho sobre a avaliação de impacto no regulamento europeu, depois a gente vai falar aí sobre o relatório de impacto na LGPD, e eu quero trazer aqui algumas dicas para você a respeito de como fazer, ou pelo menos o conteúdo dessa avaliação de impacto. Antes, eu quero colocar aqui para você, já tinha comentado anteriormente, quer dizer, eu sou o DPO da L'Oréal aqui em Portugal, né, o Data Protection Officer, ou como é chamado na LGPD e também no regulamento europeu, encarregado de proteção de dados. Né? Vale lembrar que o regulamento europeu ele está traduzido em 24 línguas, então no Brasil muitas vezes se utiliza os termos em inglês, mas o regulamento também está disponível em português, e aqui em Portugal o nome dessa função então é a mesma do Brasil, encarregado de proteção de dados, mas como você talvez saiba, né, por uma questão aí de terminologia, geralmente se fala aí o DPO ou aqui em Portugal se fala DPO. E também, como já coloquei, sou professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e apesar de ser uma faculdade de Direito, eu dou aula de programação para juristas, como você pode ver aí. Nós temos na faculdade uma linha de pesquisa que é na área de Direito e Tecnologia, e uma das disciplinas é exatamente essa de programação. Então, eu dou aula para os alunos de graduação, são alunos que estão no terceiro e quarto anos do curso de Direito. E, além disso, eu sou também professor nos cursos de extensão da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, especificamente esse curso de extensão intitulado Direito e Blockchain, em que eu ministro aí cursos com esse tema, né, proteção de dados, blockchain e inteligência artificial. Aqui em Portugal, eu estou fazendo 2 doutorados em Direito, um na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. O tema da minha tese é exatamente proteção de dados e inteligência artificial. Também faço um segundo doutorado que já está aí terminado, eu só estou aguardando a defesa da banca, né, a defesa da tese perante a banca, que é na Universidade de Lisboa, em que eu fiz sobre direito constitucional e eleitoral. Fiz também uma pós-graduação avançada em Direito da Proteção de Dados e, no momento, eu estou fazendo um curso de Ciência de Dados. Né? Por que isso? Porque, como você pode ver, eu tenho uma primeira graduação em Ciência da Computação. Depois mudei de área, fui para Ciência Política, fiz graduação e mestrado e caminhei para a área jurídica. Né? Então, eu junto aí essas duas áreas, um pouco da área de tecnologia e um pouco da área jurídica. Por isso, inclusive, que eu pude aí atuar como DPO aqui na L'Oréal em Portugal. E aí o que eu trago para você hoje é justamente esse tema. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui sobre o regulamento europeu, sobre a avaliação de impacto, sobre a proteção de dados, é um nome formal, digamos assim, né? No regulamento europeu, está lá no artigo 35 do regulamento europeu, e eu quero explicar para você alguns aspectos dessa avaliação de impacto, tá? Ou AIPD, como eu falei, né? Aqui, em primeiro lugar, conforme o regulamento europeu. Então, a primeira coisa que precisa sempre estar claro é que esse é um documento para que a organização demonstre conformidade.
Ou seja, eu vou explicar daqui a pouquinho para você como que funciona no sentido de o que é exigido para que você possa fazer essa avaliação de impacto, mas o ponto central dessa avaliação de impacto é justamente a organização, ou seja, a empresa, poder dizer, ok, estou em conformidade com o regulamento europeu. Não quer dizer que sempre vai ser necessário, ou seja, não quer dizer que para todas as atividades de tratamento de dados pessoais seja necessário realizar esta avaliação de impacto, mas é efetivamente recomendável que se faça essa avaliação de impacto. Por quê? Porque o objetivo desta avaliação, não em termos apenas de conformidade, mas em termos da sua função no contexto do regulamento europeu, é justamente verificar se existe algum risco para os titulares. Então, eu vou dar um exemplo aqui, na verdade, vou dar 2 exemplos comparativos, para que fique claro para você essa ideia do risco. Vamos imaginar aqui uma situação em que a empresa na qual você trabalha queira criar aquelas landing pages básicas, bem simples, para enviar propaganda para você por e-mail. Então, ela vai lá, cria aquele microsite, todo bonitinho, cheio de coisa, e ela pede o seu nome e o seu e-mail. Ponto final. Tá? Vamos imaginar aqui, a título de exemplo, que essa empresa não vai fazer nenhum perfil, não vai criar nenhum perfil, nem nada. Ela só quer pegar e-mails com a base legal do consentimento, por exemplo, para enviar propaganda nos produtos dela. Acabou. Então, quando você olha para os dados que são recolhidos, ou seja, o nome e o e-mail, e quando a gente pensa em termos de proteção de dados, quer dizer, a empresa coletou esses dados agora estão sob responsabilidade da empresa, e obviamente que isso gera um risco para os titulares. E por isso que eu enfatizo ali que a preocupação de uma avaliação de impacto não é com os dados corporativos, mas sim com os dados pessoais dos titulares. Portanto, esta atividade de tratamento ela tem um nível de risco. Tá? E o que eu quero que você entenda aqui em termos de risco? Eu já vou entrar um pouquinho sobre o conceito mais formal, mas basicamente o que eu quero que você perceba é que se essa base de dados de e-mail vazar, ocorrer um vazamento dessa base de dados, isso vai, obviamente, trazer um inconveniente para as pessoas. Não temos dúvida disso. Agora, imagine uma outra atividade de tratamento. Uma outra atividade de coleta de dados pessoais dos titulares, que seja, por exemplo, uma atividade de tratamento que dependa, vamos supor, do reconhecimento facial da pessoa para ela poder entrar em algum edifício. Tá? Então, nesse caso, quer dizer, você tem um nível de risco, e é isso que eu quero que você perceba por enquanto, que o nível de risco nesse segundo caso, ele é muito maior do que o primeiro. Porque uma coisa é vazar o e-mail da pessoa, outra coisa é vazar o reconhecimento facial dela. Ou vamos pensar, por exemplo, que agora a empresa ela não quer só criar um site, ali um microsite, uma landing page para coletar o nome e o e-mail, mas ela está criando um e-commerce, por exemplo. E nesse e-commerce, obviamente, compra e venda, ela vende por cartão de crédito e, portanto, ela coleta o número do cartão de crédito. Então, perceba você que se eu tenho numa base de dados nome e e-mail, que é o nosso primeiro exemplo, mas se eu tenho numa outra base de dados, de repente, o nome, e-mail e o reconhecimento facial, ou eu tenho o nome, e-mail e o número do cartão de crédito, eu tenho a certeza que você consegue perceber que no segundo caso, ou nos segundos 2 exemplos, digamos assim, o do reconhecimento facial e o do número do cartão de crédito, a empresa tem um risco muito maior. E por que a empresa? Porque ela é responsável pelos dados pessoais. Ou seja, se houver uma violação desses dados pessoais, a empresa é responsável por isso. Portanto, a ideia da avaliação de impacto é justamente descobrir esse tipo de risco. E é claro que nesses 2 exemplos que eu coloquei aqui para você, isso é um pouco intuitivo, né? Ou seja, eu tenho a certeza de que você consegue imaginar isso se fosse com você. Uma coisa é o seu e-mail ser vazado na internet. Vai te trazer um impacto? Vai. Vai te trazer um aborrecimento? Vai. Você provavelmente vai receber um número maior de e-mails indesejáveis.
Mas, na pior das hipóteses, você clica lá no botãozinho para marcar como spam e está resolvido. Agora, imagine se o número do seu cartão de crédito é vazado na internet. E, óbvio, não só o número, mas todas aquelas questões de confirmação, os 3 dígitos de trás, aquela coisa toda. Então, se isso vazar na internet e se o seu cartão for usado de maneira indevida, eu tenho a certeza que você concorda comigo de que isso vai te trazer muito mais dor de cabeça, usando um português aqui bem claro, do que se seu e-mail vazar na internet. Então, nesse sentido, a ideia do risco, ela pressupõe aqui alguns elementos. E são esses elementos que uma empresa precisa levar em consideração quando ela quer realizar uma atividade de tratamento. Então, por exemplo, danos físicos, materiais ou imateriais é um tipo de risco. Discriminação, ou seja, imaginemos uma atividade de tratamento qualquer que, por exemplo, peça a raça da pessoa, ou a etnia da pessoa, ou a orientação sexual da pessoa. Se esses dados vazarem, isso pode gerar uma discriminação para aquela pessoa, perda financeira, prejuízo para a reputação, privação de direitos e liberdades de maneira geral. Quando tem dados sensíveis, imagina se dados seus, de você que está me assistindo agora, dados de saúde, forem violados, forem vazados na internet. Tá? Quer dizer, isso pode te trazer um problema muito grande. Ou mesmo uma questão de desempenho profissional. Quer dizer, imaginemos que uma empresa monitore os seus trabalhadores e faça ali uma avaliação. Se esses dados vazarem, vierem a público, isso pode trazer discriminação para as pessoas. Então, é nesse sentido que toda organização precisa, em primeiro lugar, quando vai desenvolver uma nova atividade de tratamento, fazer o quê? Analisar, fazer uma análise prévia desse risco. Uma vez feita essa análise prévia, e aí ela identifica, bom, existe um risco. E eu quero que você já coloque aqui na sua cabeça o seguinte: toda atividade de tratamento de dados pessoais tem risco. Não existe uma atividade de tratamento de dados pessoais que não tenha risco. A questão é saber se o risco é baixo, médio ou alto. Então, esse exemplo da landing page, nome e e-mail, o risco é baixíssimo, mas ele existe. Porque a gente pode pensar que, em princípio, se o e-mail for vazado na internet, a pessoa vai receber spam. Ótimo. Mas se de repente ela usar aquele e-mail para acessar um serviço de um hospital, por exemplo, for o login de um hospital, ou se poderíamos pensar aqui se fosse o login da sua conta no PayPal, por exemplo. Tá? Então, é esse tipo de questão que toda empresa precisa levar em consideração. Ela vai fazer uma análise de risco e uma vez que ela identifica que o risco é baixo, tá? Ou que pelo menos tem uma probabilidade de ocorrer um risco baixo ou médio, beleza. Agora, se o risco for elevado, aí ela vai necessariamente ter de fazer essa avaliação de impacto. Portanto, eu repito para você, e até já passo para o nosso próximo item aqui, tá? Ou seja, você que agora está me ouvindo como uma empresa. Então, você vai fazer uma análise prévia de risco e você vai chegar à conclusão com base nos seus critérios. E aí você pergunta assim, mas Matheus, qual critério eu uso? Sugiro para você usar os critérios de risco da família ISO 27000. Tá? Especialmente a 27005, que trata de análise de risco. Aí você pode chegar a uma conclusão, ok, o risco é baixo, o risco é médio ou o risco é elevado. Então, você necessariamente tem de fazer primeiro uma análise de risco. E aí, como está no último tópico ali, se esta sua atividade de tratamento puder levar a um elevado risco dos titulares, aí você é obrigado a fazer essa avaliação de impacto. Isso pelo regulamento europeu. Então, por exemplo, existem 3 situações que são já obrigatórias. O regulamento europeu já diz, é obrigatório, ponto final.
independentemente da sua análise de risco. Você é obrigado a fazer essa avaliação de impacto. E quais são essas situações? Em primeiro lugar, quando você tem uma avaliação sistemática e completa de aspectos pessoais dos titulares. Então, especialmente se for baseada em tratamento automatizado. Por exemplo, definição de perfil. Aí você fala assim, mas Matheus, 5 minutos atrás você me disse que o marketing não precisa. E é verdade, não precisa. Agora, imaginemos que aquele formulário de marketing, ele não peça só o nome e o e-mail. Ele peça o nome, ele peça o e-mail, ele peça, por exemplo, a renda da pessoa, ele peça a faixa etária da pessoa, ele peça o sexo da pessoa, se é homem, se é mulher, tá? E aí, a partir daquilo dali, desses dados, como, por exemplo, o sexo, a faixa etária e a renda, ele cria um perfil seu, que colocou lá, eu ganho tanto, eu tenho tal idade, eu sou homem, eu sou mulher, enfim. E a partir daí, ele começa a te enviar o marketing. Nessa situação, você tem uma definição de perfil, e aí o regulamento europeu vai dizer, parou tudo, aqui é obrigatório realizar essa avaliação de impacto. Por quê? Porque definição de perfil pode trazer um daqueles riscos que eu citei antes. Por exemplo, o risco de discriminação, que é um exemplo simples, quando você vai pedir empréstimo no banco. Todos nós sabemos que o empréstimo é uma decisão automatizada. Você leva aquele monte de documento para o gerente do banco, ele pega todos os seus dados, põe no programa, o programa dá um resultado. Ok, libera o dinheiro para a pessoa. Não, não libera. E isso é um tipo de discriminação que pode trazer consequências na vida da pessoa, por exemplo. Então, se você tiver esse tipo de situação em que você faz um monitoramento sistemático e completo de aspectos pessoais da pessoa, aqui na Europa, você é obrigado a fazer esse tipo de avaliação de impacto. Se você tem, segunda situação, se você tem uma situação de avaliação em grande escala de dados sensíveis, como eu disse anteriormente, tá? Esse perfil do marketing, um segundo, você precisa fazer, e aí você se enquadra nesses dois itens. Você tem a definição de perfil de maneira automatizada, e se você está pedindo a renda não é dado sensível, tá? Se você está pedindo a altura, não é dado sensível. O sexo, em princípio, não é dado sensível. Tá? Ele é um dado normal, mas pelo sexo a gente pode mais ou menos identificar a opção sexual da pessoa, e opção sexual é um dado sensível. Então, nesse caso, você está criando um perfil com um dado sensível. E aí, quando você tem, então, operações ou atividades de tratamento de dados pessoais, de dados sensíveis em grande escala, você é obrigado a fazer essa avaliação de impacto. E uma outra situação é quando você faz monitoramento de zona pública. Sabe aquela sua ideia de colocar uma câmera na porta da sua garagem, por questões particulares, em princípio, suas, mas você está filmando a rua. Então, aqui na Europa, se você fizer isso, primeiro você não pode fazer. Tem outras legislações que já proíbem isso. Mas, entrando no mérito de você fazer uma monitoração dessa, você teria de fazer aqui uma avaliação de impacto, porque você está aí fazendo um controle sistemático de zonas públicas, mesmo usando em âmbito particular. Então, esses são os 3 elementos aqui no regulamento europeu. E na LGPD? Na LGPD é chamado de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. E na LGPD, a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Muda um pouquinho de figura porque a LGPD não traz a obrigatoriedade que o regulamento europeu traz. O regulamento europeu, como eu acabei de falar para você, ele deixa explícito esses 3 tipos de atividades de tratamento para os quais é obrigatório realizar a avaliação de impacto. Já a LGPD, que chama de relatório de impacto, mas é a mesma coisa, tá? ou é a mesma ideia, ela não traz isso. E nós temos ainda, pelo menos nesse momento em que estamos fazendo aqui esse bate-papo, ela tem ainda um problema, porque em quase todas as vezes em que se fala sobre relatório de impacto na LGPD, se fala que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pode solicitar esse relatório de impacto. E aí nós temos o problema, neste momento, como eu disse, por quê? Porque nós não temos a ANPD. Portanto, em princípio,
não existe a obrigatoriedade de uma empresa no Brasil fazer esse relatório de impacto. Agora, vamos falar para a prática? Vamos olhar para a prática? Para a prática, o que eu digo para você? Faça esse relatório com a mesma lógica do regulamento europeu. Por quê? Porque na definição, na LGPD, tá, de o que é o relatório de impacto, a lei traz isso daqui que eu quero ler e explicar um ponto para você, que está ali em negrito na segunda linha. A lei diz que um relatório de impacto à proteção de dados pessoais é uma documentação do controlador que contém a descrição de processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares. E aí o documento, claro, assim como no regulamento europeu, ele traz as medidas, salvaguardas e os mecanismos para mitigar esse risco. Então, na minha interpretação, eu entendo que você, empresa, precisa fazer esse relatório, mesmo que não haja uma exigência explícita da LGPD, ou na LGPD. Como eu disse, no regulamento europeu é claro, naquelas 3 situações e em outras, você precisa fazer a avaliação de impacto. A LGPD não traz isso explícito, mas ela traz na definição que é a documentação das atividades de tratamento que podem trazer riscos às liberdades e aos direitos dos titulares e as medidas para mitigar esses riscos. Portanto, eu entendo que o relatório é obrigatório do mesmo jeito, tá? Além disso, na LGPD, assim como no regulamento europeu, é claro, esse relatório tem que ser feito antes. Apesar do nome, tá? Ou seja, de dizer que é um relatório, e às vezes você pode pensar assim, não, mas um relatório é algo que vem depois, né? Ou seja, ocorre um fato, e aí você vai, então, fazer um relatório. Mas, na verdade, não, de jeito algum. Quer dizer, quando a gente olha para a definição e vê que este relatório de impacto ele exige medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação do risco, significa dizer que eu já tenho de planejar antes da atividade de tratamento como eu vou reduzir o risco, como eu vou mitigar o risco. É aquela questão do cartão de crédito que eu dei antes. Eu vou abrir um e-commerce. Eu sei que tem um risco elevado ali, porque ninguém quer perder o seu número de cartão de crédito. Portanto, eu, empresa, o que eu tenho de fazer para evitar que o risco de vazamento de cartão de crédito na internet ocorra? Bom, eu tenho de pensar na medida técnica X, eu tenho de pensar na medida administrativa Y, aí eu vou pensar qualquer coisa. Mas eu tenho de fazer isso antes, é óbvio. Eu tenho de fazer isso antes, por quê? Porque eu não posso esperar o dado vazar na internet para dizer, ah, não, agora sim eu vou resolver o problema. Né? De jeito algum. Tá? Então, o relatório tem de ser feito antes do início da atividade de tratamento de dados pessoais. E aqui, então, você pode ver que o relatório de impacto é um instrumento útil para avaliação de impactos em qualquer operação de tratamento de dados. Por isso que eu falei, LGPD não diz explicitamente você tem de fazer, mas ela diz atividades que podem gerar risco, qualquer atividade pode gerar risco, como eu disse antes, especialmente essa como exemplo do cartão de crédito. E aí, continuando ali, de forma a contribuir com a mudança cultural corporativa em termos de proteção de dados e não somente uma mudança jurídica. Então, isso precisa ficar claro para você. Você vai fazer esse relatório de impacto para mitigar riscos, para evitar que o risco ocorra quando a sua atividade de tratamento estiver sendo executada. E aí aqui eu trago para você o conteúdo mínimo que está no regulamento europeu, porque, como eu disse, LGPD não diz nada, a lei não diz o que deve ter nesse relatório de impacto. A NPD, como eu disse anteriormente, ainda não temos. Então, como boa prática, o que eu sugiro para você que está no Brasil? Use esse modelo, que é um modelo aqui do regulamento europeu. Então, o que você vai fazer? São esses 4 grandes blocos. Em primeiro lugar, você vai descrever de maneira detalhada a sua atividade de tratamento.
Tá? E isso aqui, como está no nome na LGPD, que é um relatório, ou seja, é um documento. Isso é uma das documentações mais importantes que uma empresa pode ter para comprovar que ela está fazendo o que ela deve fazer em termos de proteção de dados. Portanto, em primeiro lugar, você vai descrever tudo. E quando eu digo descrever, repito, é dizer, olha, vai ser criada uma landing page. Nessa landing page, o nosso objetivo é fazer um e-commerce. Nessa landing page, nós vamos pedir o nome, vamos pedir o e-mail, vamos pedir o telefone, vamos pedir o cartão de crédito, vamos pedir o endereço da pessoa. Por que eu quero o nome? E, eventualmente, o CPF, vai. Por que eu quero o nome? Bom, porque eu vou enviar um produto para a casa do fulano. Por que eu quero o e-mail? Porque eu vou enviar o comprovante por e-mail. Para que eu quero o telefone? Porque se der um problema, eu ligo para ele, porque é mais rápido. Para que eu quero o endereço? Para enviar o produto para ele. Para que eu quero cartão de crédito? Para efetuar o pagamento. Para que eu quero CPF? Bom, porque eu tenho uma obrigação legal, fiscal, né, tributária, portanto, eu preciso do CPF para fazer o vínculo e fazer as devidas análises. Então, é literalmente descrever. E nessa descrição, você vai dizer de onde o dado vem, para onde o dado vai. Depois você faz uma avaliação da necessidade e proporcionalidade. Se você tem só um e-commerce, por exemplo, será que você precisa pedir o cargo da pessoa? Se você tem um e-commerce, será que você precisa perguntar para ela onde ela trabalha, por exemplo? Isso é desnecessário. Se o seu objetivo é simplesmente comprar, vender o produto para a pessoa, você não tem que saber onde ela trabalha. Se você está vendendo o produto, você não tem que saber o tipo sanguíneo, por exemplo. Então, é fazer essa análise de necessidade e proporcionalidade. Depois você vai avaliar os riscos e vai dizer, opa, se eu estou pedindo cartão de crédito, aqui eu tenho um risco elevado. Por quê? Porque, como eu já expliquei, ninguém quer ver o seu cartão de crédito numa pesquisa do Google. Portanto, eu tenho um risco elevado. Eu identifico, tenho um risco elevado. E na última parte, você vai colocar, então, bom, eu não vou deixar de fazer o meu e-commerce. Eu quero criar o meu site, porque, óbvio, eu quero vender. Mas eu vou pedir o cartão, então eu tenho um risco. Para evitar o risco de vazamento, o que eu tenho de fazer? Eu vou utilizar uma criptografia XPTO. Eu vou aqui fazer com que só meia dúzia de funcionários da minha empresa tenham acesso ao número de cartão, do cartão de crédito. Aí você vai pensar. Então, em síntese, essa é a ideia. E se você quiser saber como fazer isso daqui, eu digo para você, entre no site da Autoridade Supervisora da França, que é a CNIL, tá? CNIL, né? CNIL.fr, de França, tá? Muda para o inglês, se você não falar francês, tem em cima em inglês. E aí tem lá Tools, e você procura o aplicativo deles sobre avaliação de impacto. Gratuito, você pode baixar para Windows, Mac, Linux, você pode instalar no servidor da sua empresa, e aí as atividades de tratamento você pode fazer utilizando esse aplicativo sem problema nenhum. Está com português de Portugal, o que também não é problema, pode ter uma palavrinha ou outra diferente, mas está em português, ele dá um relatório, tá? E você, a partir do momento em que faz isso, para as atividades de tratamento que tenham riscos, você está fazendo com que sua empresa esteja em conformidade com a LGPD. É isso, pessoal. Deixo aqui meus contatos em redes sociais de maneira geral, LinkedIn, Instagram e YouTube, principalmente. Podem me achar aí pelo Prof. Matheus Passos. E deixo também o meu site. Convido-os a visitarem o meu site. Muito obrigado e até a próxima.